Bem-vindo ao canal Elevadamente. Hoje trazemos esta maravilhosa palestra de Neville Goddard que fala sobre o seu humor e como ele pode determinar o seu futuro. Ela foi realizada no dia 21 de maio de 1965 e nela, Neville partilha como podemos nos envolver com nossos desejos, a fim de materializá-los. Você quer ver sua vida mudar? Quer alcançar seus sonhos? Quer ver a cada dia sua vida melhorar? Então esse vídeo é para você. Lembrando que Neville sempre pediu que nós praticássemos o que ele ensina, não apenas escutar. Então ouça essa palestra de novo para absorver esse conhecimento incrível e, por favor, pratique todos os dias, que assim você irá ficar bom nisso. Então, vamos a essa palestra maravilhosa. Para mim, nunca é realmente tarde, pois nada morre. Como o mundo pensa, quando não se pode ver alguém e tocá-lo, dizem que ele já se foi deste mundo. Assim, diremos como o falecido Winston Churchill afirmou, que o estado de espírito decide a sorte das pessoas, em vez de ser a sorte decidir o estado de espírito. Pergunto-me se terá tido isso numa visão ou se terá tido isso num sonho. Não há dúvida de que, para fazer essa afirmação ousada, ele a fez do fundo da sua alma. Mas será verdade? Será que o estado de espírito de um homem decide a sua sorte? E será que ele espera que algo de bom aconteça no seu mundo para obter esse estado de satisfação? Digo-vos, por experiência própria, que o grande Sir Winston está dizendo a verdade. Poderia citar-vos. Não diria em números, mas muitos dos grandes místicos do mundo que chegaram à mesma conclusão. Por exemplo, George Russell, mais conhecido por nós como A.E., disse: apercebi-me de um eco rápido, uma resposta ao meu próprio estado de espírito em circunstâncias que pareciam até então imutáveis na sua indiferença. Podia profetizar, a partir do surgimento de novos estados de espírito dentro de mim, que em breve encontraria pessoas com um certo caráter, e assim as encontrei. Até os objetos inanimados estavam sob domínio destas afinidades. Eu, Neville, sei por experiência própria que isto é verdade. As Escrituras dizem-nos: tudo o que desejardes, quando orardes, crede que o tendes recebido, e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Também nos é dito que todo o livro chamado Bíblia é a palavra de Deus, que a palavra de Deus é verdadeira. Descobri isso na minha própria vida que, afinal, é a única que posso realmente dizer que conheço. E acredito firmemente que o que é verdade para mim é verdade, ou deve ser verdade, para todos os seres deste mundo. Não posso, nem por um momento, acreditar que fui separado para experimentar as Escrituras, e que vocês não experimentariam a mesma verdade da palavra de Deus. Por isso, esta noite, deixe-me partilhar convosco o que sei por experiência própria e o que muitos de vós aqui partilharam comigo. Porque vos pedi que experimentassem e depois partilhassem comigo, se quiserem, o que descobriram. Bem, aqui é-nos dito nas Escrituras: falarei ao homem em sonhos e dar-me-ei a conhecer a ele em visão. Números 12, 6. Mas todas as premissas determinarão o resultado, pois todos os fins são fiéis às origens. Se eu penso que sou um vagabundo, e esse é o meu conceito de mim próprio, então vou revelar todas as coisas relacionadas com essa premissa. Se me atrevo a assumir que sou Deus, bem, então, a minha visão, o meu sonho, deve revelar algo fantástico, se me atrever a assumi-lo. Se o mundo vos ensina que sois um pequeno verme, e é assim que os sacerdócios do mundo abordam as congregações do mundo, que sois pecadores, que sois isto, que sois aquilo e aquilo outro, tudo menos Deus, então eles levam-vos a assumir que simplesmente não sois bons, e que pecastes. Quando pecaste, não sabes, e porque pecaste, não sabes, eles não te podem dizer isso. Mas que estás colhendo o fruto ou os resultados de algum ser antigo que pode ter sido um antepassado, e por isso estás agora confinado a este estado limitado. Se eu conseguisse que assumissem que são Deus, que são Cristo, talvez chegassem a uma conclusão como esta, que um amigo me deu esta semana. Ele tinha todas as razões do mundo para fazer o que fez. Estava trabalhando, como ele pensava, contra o tempo. Ele tinha a sensação, que não é uma sensação ruim, eu já tive, e produzir resultados semelhantes. Ele tinha a sensação de partir deste mundo.
Como Paulo disse, chegou a hora da minha partida. Terminei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. 2 Timóteo 4, 6. E agora ele simplesmente quer passar desta era para aquela outra. Bem, ele tinha um estado de espírito semelhante que possuía, mas ele sentia um pouco, como todos nós sentimos, assuntos inacabados. Ele tinha uma amiga neste mundo que achava que precisava de ajuda, e pensou, tenho de lhe dar a ajuda necessária antes de partir. Ele sentiu que isso era simplesmente iminente, esta noite. E então, foi isso que ele fez. Ele deu-lhe a bênção que ele queria para ela ao fazer isso. Antes de se retirar, ele disse, eu sou Cristo, eu sou Deus. E na consciência de se identificar com Deus, todas as coisas estando contidas em Deus, ele poderia conceder qualquer coisa como Deus. E assim ele concedeu a bênção a essa amiga dele que qualquer pessoa identificada com Deus poderia fazer. E sentiu-se completamente relaxado com o facto de que esse ato em si mesmo era um facto. Não precisou de esperar pela confirmação do ato. Não precisou de esperar que os efeitos físicos aparecessem neste mundo. Ele soube no momento em que o fez. Por isso, ele pôde dormir em paz. E assim se sucedeu. Nas primeiras horas da manhã, este foi o seu sonho. Teve um sonho maravilhoso, pois agora está saindo deste mundo, em que estava em sua casa, dormindo na sua cama. Então acontece o mais assustador dos terremotos. Ele disse, eu não sabia que um terremoto podia ser tão violento, mas tudo está tremendo e a casa começa a mover-se e vai cada vez mais longe. Por um momento é detido, mas só por um momento, e depois continua para além desse ponto. Depois, uma explosão horrível e tudo é simplesmente explodido e lançado para o ar, e ele com ela. Ele subiu, depois veio-se descer mais uma vez para a cama onde estava antes da explosão. E então ele ouviu a voz. Disse, é a voz que sempre ouvi, mas desta vez é a minha própria voz. Eu próprio estou falando, eu sou orador. Estou proclamando com a voz mais alta e autoritária, chamando o nome desta amiga e proclamando que ela é livre. E depois, eu sou Cristo, eu sou Deus. Depois acordei e encontrei-me numa poça de luz dourada, e depois peguei, num estado de semitranse, em folhas de papel. Ainda estava naquele estado, sem saber por que é que estava fazendo isto, e estendi a mão e peguei em 2 folhas de papel. Na primeira, escrevi estas palavras, o sentimento é a única realidade. Na segunda folha escrevi isto, não penses, sente, e depois disse, sente a realidade de... A primeira, o sentimento é a única realidade, e a segunda, não penses, sente a realidade de... Então ele disse, não sou muito comprometido com a Bíblia, mas pensei que deveria haver algum apoio nas Escrituras para esta minha experiência. Então, abrindo a Bíblia, ele disse, eu não conheço a Bíblia, mas não precisava de a conhecer. Ela simplesmente abriu-se nesta página do Evangelho de Mateus. E aqui, na morte de Jesus Cristo, toda a terra tremeu e todas as pedras se fenderam. Ele disse, eu nunca tinha visto isso antes. Agora eu sei para o que Jesus Cristo em mim morreu. Ele morreu para a aparente realidade do mundo exterior, pois encontrou o mundo dentro de si e sabia que podia controlá-lo na medida em que estava disposto a simplesmente sentir a realidade de tudo o que desejava neste mundo. Agora, se isto vos choca, eu não mexeria um dedo para vos desarmar. Se pudesse, se ficassem chocados com isto, até que se identifiquem com Deus, nunca saberão quem é Deus. Talvez o vosso conceito de Deus seja hoje uma coisa estranha, mas até ele pode ser maior do que teu conceito atual de ti próprio. Por isso, eleva-te para te identificares com Deus tal como concebes. Se leres a história das Escrituras, pegares na história de Jesus Cristo, que é Deus, identifica-te com Jesus Cristo, e depois vê. Nesse conceito de si mesmo, pode conceder qualquer coisa a um amigo neste mundo. Tomemos a revelação do meu amigo desta semana, mais as Escrituras, o que citamos anteriormente de Ayer, o grande poeta irlandês, e de Sir Winston Churchill, como os estados de espírito decidem a sorte e não a sorte decide o estado de espírito. Podemos conjurar um estado de espírito à vontade.
Se você conhece um estado de espírito que seria se as coisas fossem como você deseja que sejam, você pode conjurar esse estado de espírito e aguardar os resultados. As Escrituras dizem-nos, isto remonta ao livro do Gênesis, que há um homem cego, o símbolo de que não se pode ver qualquer efeito neste mundo. O seu nome é Isaque. Ele é cego, tem 2 filhos, e pede a um deles que lhe vá trazer um pouco de carne de veado. O seu nome é Esaú. Um segundo filho, cujo nome é Jacobe. E Jacobe, sabendo do pedido do pai, disfarça-se de Esaú. Ele coloca cabelo, veste couro, usa tudo para se sentir como Esaú, porque sabe que o pai não pode ver que o pai teria de depender do sentimento, não da visão. Eis a história que nos é contada, quando a imaginação é levada ao ponto de sentir a coisa face. Não se vê, que sou cego. Meu filho, aproxima-te para que eu possa palpar e ver se és meu filho ou não. Versículo 21. Alguns versículos mais adiante, este é o 27º capítulo do livro do Gênesis. Alguns versículos mais adiante ele disse, aproxima-te, meu filho, e beija-me. Versículo 26. Haverá alguma coisa mais próxima, mais emocionante do que o beijo de quem amamos? E assim, aproxima-te, meu filho, e beija-me. Ele quer saber pelo beijo, se não consegue ver o rapaz. Então o primeiro vem e ele sente-o, e diz, a tua voz soa como Jacobe, mas tu sentes e cheiras como Esaú. Agora a bênção era para Esaú. Esaú é o mundo exterior, esta sala é Esaú. Eu quero um mundo que seja externo, que seja factual, que o mundo possa ver e desfrutar comigo. Esse é o meu Esaú. Trago o que penso ser Esaú. Sou cego, não o consigo ver, e crio um ambiente. Trago o ambiente e torno-o tão parte de mim que parece ser real. Assumo o estado externo de Esaú. Parece tão factual, tão externo, tão objetivo para mim. Embora eu não o possa ver, parece-me real. Acredito, de facto, que o estado de espírito determina a minha sorte, ou vou esperar que a sorte crie em mim o estado de espírito? Vou fazer o que as Escrituras ensinam o homem a fazer, fechar os olhos ao óbvio que sou empobrecido, sou indesejado, sou desconhecido? Bem, eu gostaria de inverter todos esses estados no meu mundo, mas os meus olhos negam que eles estejam invertidos. Continuo desconhecido, continuo empobrecido, continuo indesejado, e tudo no meu mundo me diz que esses factos são factos, mas eu não os quero. Por isso, fecho os olhos ao óbvio. Depois trago meu Jacobe visto com o que para mim é a realidade. Sinto-me desejado. Qual é o estado de espírito que me possuiria se eu fosse desejado? Qual é o estado de espírito que me possuiria se eu fosse conhecido? Qual é o estado de espírito que me possuiria se eu fosse agora rico? Qual é o estado de espírito? E assim, trago e visto-me primeiro com o estado de espírito, e depois dou-lhe os tons da realidade, toda a vivacidade sensorial que consigo reunir, e vejo se isto é realmente verdade para as Escrituras. Porque é isso que as Escrituras ensinam. Sei por experiência própria que é verdade. Perante vós esta noite, a maioria de vós sabe pela minha própria confissão, tudo que está registrado nas Escrituras do Novo Testamento, desde o nascimento de Jesus Cristo até a sua ressurreição, eu vivi. Sua ascensão eu vivenciei. Se todo o vasto mundo de 3,5 bilhões de pessoas se levantasse em oposição, isso não faria qualquer diferença para mim, porque eu sei o que vivi. E não sentindo agora, por um momento que seja, que sou diferente de qualquer pessoa neste mundo, posso dizer que, porque o experimentei, todos os homens deste mundo em quem a palavra de Deus foi enxertada têm de o experimentar. Portanto, não me coloco à parte por o ter experimentado. Digo que toda a gente em quem a palavra de Deus foi enxertada tende a experimentar. Se ouviu a palavra, se a ouviu e não a aceitou, bem, então não está enxertado. Nem tudo o que é semeado tem de crescer neste mundo, mas o que quer que tenha dado crescimento neste mundo tem de ter sido semeado. Assim, nem tudo que tu e eu semeamos como ideia cria raízes e cresce, mas que cresce deve ter sido semeado. Por isso, digo a todos os presentes, sintam o estado de espírito do desejo realizado. Se apanharem o estado de espírito do desejo realizado, não têm de levantar um dedo para o fazer. Ele torna-se assim. Cresce para este mundo exterior.
Como me disse meu amigo na carta que me escreveu e que me emocionou para além de qualquer medida. Tendo feito pela minha amiga, sem saber se está é a noite em que parto deste mundo, fiquei completamente indiferente aos resultados. Não tive o sentimento de esperar para ver a prova do que tinha feito. Eu senti-o, e neste momento continuo a senti-lo por ela. E assim sei que no momento em que senti que estava feito naquele momento. Agora, as Escrituras dizem-nos, a visão tem a sua hora marcada, amadurece, floresce. Se tardar, espera, porque é certo que não tardará. Abacuque 2, 3. Não tarde em relação à semente que foi semeada. Se eu semear um grão de mostarda, há um intervalo de tempo entre a minha sementeira e o seu crescimento. Se eu semear a semente de uma criança, há um intervalo de tempo entre essa sementeira e o seu nascimento, 9 meses. Se eu semear a semente de um cavalo, tudo bem, há um intervalo, é 1 ano. Uma galinha põe um ovo, e se ele for aquecido para que a coisa seja fertilizada, desde que tenha sido fertilizada, e depois aquecida, ela será animada e em 21 dias uma galinha sairá. Assim, cada semente tem a sua própria hora marcada entre o momento da sementeira e o momento do seu nascimento. Não estou dizendo que toda a gente neste mundo aceitará a semente lançada. Nesta sala, esta noite, nem todos aceitarão o facto de que o nosso humor decide a nossa sorte. Podem achar que é uma ideia louca e podem não aceitar, mas não podem negar que eu vos disse. Porque se tiveres uma máquina esta noite, podes ir para casa e repetir e dizer a ti próprio: ele plantou essa semente, mas eu recuso-me a aceitá-la. Portanto, no vosso caso, a semente foi lançada, mas isso não significa que tenha de crescer. Mas se ela crescer no vosso mundo e provarem a verdade do que eu digo, então a coisa que cresceu prova que deve ter sido semeada. Em algum momento foi semeada. Portanto, depende inteiramente de vós aceitar ou rejeitar as coisas que vos digo. Digo-vos que o vosso estado de espírito decide a vossa sorte. Podem apanhar um estado de espírito, qualquer estado de espírito, e usar esse estado de espírito. Se o usarem, sabendo que no preciso momento em que o estão a usar, esse foi o momento da fertilização. Foi então que se tornou fértil, qualquer que fosse o estado de espírito. O que é que isso implicava? Bem, implicava boa fortuna, e tu escolhes o tipo de fortuna, que és procurado, ou que és conhecido, ou que és rico, ou que és isto, aquilo e aquilo outro no mundo. Não precisa de se limitar a si próprio. Pode fazê-lo para os outros. De facto, somos convidados a fazê-lo pelos outros. Como nos é dito, não consideres apenas o que é teu, mas considera também as coisas dos outros. Então, tens consideração por ti próprio? Sim. Não quer dizer que não devamos ter consideração por nós próprios, mas que devemos ter também consideração pelas coisas dos outros, e fazer pelos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem se não pudéssemos fazer por nós próprios. Poderias dirigir-te a um amigo e fazer com que ele assumisse que és o homem ou a mulher que gostarias de ser. Bem, então faça para os outros o que gostaria que fizessem para si. Assim nos é dito, eles estenderam a mão para tocar até a franja da sua veste. Para tocarem, ao tocarem, todos os que tocavam ficavam curados. Leu no capítulo 14 do livro de Mateus, versículo 36. Esticavam-se para tocar na franja deste ensinamento. Se conseguissem tocar-lhe, todos os que conseguissem tocar-lhe ficariam curados. Agora dizem-nos, vinde beijai-me. E tantas vezes a palavra beijo é usada nas Escrituras. E assim, ele veio e beijou-me. Chamei meu filho para me vir beijar, porque sou cego e não o posso ver. Por isso, vem e beija-me para que eu tenha certeza de que és quem eu penso que és. Porque eu quero que sejas externo, quero que sejas Esaú. Então ele traz o tal e o tal vem e beija-o, e o tal que vem é Jacob. A palavra Jacob significa suplantar. Ele é subjetivo, mas vai revestir-se do estado objetivo e suplantar o seu irmão Esaú, que é objetivo. Porque ele é feito de cabelo e de pele, as coisas mais exteriores deste mundo que um homem pode dizer que possui, o seu cabelo e a sua pele. Todo o seu corpo, como o de Esaú, está coberto de pelos.
Quer ele possa ver com o olho mortal normal ou não, coloque-o sob o microscópio e ele está completamente coberto de pelos. E este é o mundo exterior em que eu vivo. Portanto, este é o meu Esaú. Então, eu quero realmente me mudar para este quarto e viver neste quarto. Tudo bem, suponha. Embora tudo negue isso, e todos neste mundo se oponham a que eu tome posse dele, deixe-me assumir que estou nele e sentir como me sentiria se fosse verdade. Se eu pudesse apenas me persuadir a captar esse estado de espírito que seria meu se eu estivesse de posse do que quero, e captar esse estado de espírito apenas por um momento, como meu amigo, não precisa esperar por confirmação. Quando a evidência aparecer no meu mundo, esse estado de espírito foi causal, e ele realmente se externalizará no meu mundo. Então, aqui, isso se baseia em uma doutrina simples das Escrituras. Bem, quando amigos meus que vêm aqui, que têm essas visões maravilhosas para apoiar isso, pois aqui você não pode conscientemente conjurar a visão de um terremoto, não em sonho você não pode. Você pode fazer isso aqui, mas quando você adormece, esse é um estado involuntário. Os sonhos são involuntários, você não os conjura. Mas a premissa que possui ao adormecer deve, de alguma forma, influenciar a natureza do sonho. Pois em todo o mundo, ao longo dos tempos, temos aquele maravilhoso provérbio: a noite traz conselho. Se você sabe o que possuiu ao adormecer, o sonho deve se desenrolar com base nessa premissa. E assim, quando você vai dormir com a suposição eu sou Cristo, eu sou Deus, se for usado o suficiente para assumir isso, então um sonho deve vir a refletir essa premissa. Pois todos os fins correm fielmente para as origens, se a origem é Cristo, o fim deve ser Cristo. E o fim de Cristo foram, nesse estado, as dores do parto. Quando ele liberou todo o seu ser, veio o terremoto, e toda a casa em que ele vivia tremeu, girou, e depois se afastou cada vez mais, e finalmente explodiu e desabou. Ele se viu com toda essa confusão na atmosfera, flutuando, e então desceu para a cama em que estava como sonhador, para se encontrar pronunciando: eu sou Cristo, eu sou Deus. Então ele acorda e se encontra em uma poça de luz dourada. E nisso ele pega algumas páginas de papel e escreve nelas: sentir é o único poder, o poder criativo. Não pense, sinta. Sinta a realidade de. Agora, aqui está alguém que não está funcionando neste mundo. Ele está fazendo isso automaticamente. Sinta a realidade de. E então você volta, e hoje todo o vasto mundo nesta nossa era homenageia o homem, Winston Churchill. Ele, cada palavra que ele escreveu, todos a engolem porque o grande Churchill a disse. Bem, sem dúvida ele experimentou isso, pois quando o chefe do governo francês, depois da queda deles, disse: a Inglaterra e a Alemanha vão torcer o pescoço como uma galinha em 3 semanas. Em 3 semanas, o pescoço será torcido como uma galinha. E Churchill viveu para ver o dia em que poderia dizer: que galinha! Assim, o poderoso exército alemão, armado até os dentes, com a pequena França completamente esmagada, todas as nações esmagadas, a pequena, minúscula Inglaterra a apenas 32 quilômetros de distância, através do mar. O que era? Bem, você conhece a história, então por que entrar nela? Mas o homem que conseguiu escrever estas palavras, o humor decide a sorte das pessoas, e não a sorte decidir o humor. Assim, de costas para a água e sem nada, ele pôde desafiar a poderosa Alemanha. Então você, não importa quão pequeno você seja neste mundo, pois a Inglaterra era muito pequena naqueles dias, pequena hoje também, mas ela era pequena. E você, sem nada neste mundo, ouça as palavras: o humor decide a sorte das pessoas, e não a sorte decide o humor. Você capta o estado de espírito que teria se fosse o homem ou a mulher que gostaria de ser. E a captação do estado de espírito é feita no momento em que se capta o humor. Você poderia morrer esta mesma noite neste plano. Não faria diferença. Você o alcançará, pois realmente não existe morte, absolutamente nenhuma. Então você encontrará o estado de espírito que capta agora externalizado no mundo para o qual está entrando. Mas você o quer aqui? Tudo bem, é provável que esteja aqui para convencê-lo e provar a realidade das Escrituras, que são:
Tudo o que você desejar, quando orar, acredite que já recebeu e receberá. Se eu tivesse recebido, poderia suprimir o estado de espírito que acompanharia o recebimento. Não nos é dito: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentai todas as vossas petições a Deus. Filipenses 4, versículo 6. A palavra oração significa movimento em direção a, significa acesso a, significa proximidade de, em ou nas proximidades de. Bem, o que é um beijo? Isso é perto. O que é o convite? Aproxima-te, meu filho, para que eu te sinta, se és realmente meu filho ou não. Não é um convite para me aproximar? Então, eu não me aproximaria cada vez mais do desejo realizado, à medida que me aproximo cada vez mais do desejo realizado. Não estou usando minha imaginação? Então, à medida que eu realmente uso minha imaginação para que ela chegue ao ponto de sentir o desejo realizado, então a coisa está feita. Então, o que mais eu uso senão minha imaginação? Bem, se isso produz isso, não descobri quem é Jesus Cristo. Não nos é dito: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, versículo 3. Não nos é dito na carta de Paulo aos Coríntios que Jesus Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, versículo 24. Bem, não descobri o poder? Não descobri a sabedoria por trás dos fenômenos que trouxe ao meu mundo? Tendo descoberto o poder e a sabedoria por trás dos fenômenos, não descobri quem é Jesus Cristo, que esse poder de Deus e a sabedoria de Deus são personificados. E estou disposto a aceitá-lo como uma personificação, Jesus Cristo, pois não devo negar que veio de dentro de mim, pois sei que o exerci. Portanto, preciso agora descobrir o que significa nas Escrituras. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês, como nos é dito em 2 Coríntios, último capítulo 13. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês, a menos, é claro, que vocês sejam reprovados. Versículo 5. Bem, não deixe passar no teste. Experimente e veja se consegue descobrir quem ele é. E quando o encontrar, descobrirá que ele é você mesmo, seu maravilhoso poder criativo, sua imaginação. Descobrirá que a imaginação humana é o corpo divino do Salvador do mundo, a verdadeira videira da eternidade. É isso que ele é. E quando o encontrar, permita-me dizer-lhe a liberdade que vem com a descoberta. Deixe que todos passem. Não importa o que digam, o que façam, o que escrevam sobre você, que opinião tenham de você, não faz a mínima diferença. Você o encontrou. Tendo encontrado, você vive nesse conhecimento. E então, de repente, ele se desdobra dentro de você. Ele ressuscita dentro de você. Não outra ressurreição. Você ressuscita. Então você lê nesses maravilhosos livros acadêmicos que os antigos acreditavam que o local da crucificação, do sepultamento e da ressurreição era o mesmo. Eles têm procurado ao longo dos séculos para encontrar este local. Eles o separaram até agora. Eles têm este como a igreja da ascensão, aquele como a igreja do nascimento, aquele como a igreja da ressurreição. E posso lhe dizer, eles são todos um, e aquele é o seu próprio crânio maravilhoso. É lá que Cristo foi crucificado e é crucificado naqueles em quem ele ainda não ressuscitou. É lá que ele está sepultado naqueles em quem ele ainda não ressuscitou. E é lá que ele ressuscita. É lá que ele sai. E então todo o drama a partir daí começa a se desenrolar, e você retorna às escrituras antigas e lê o registro do plano de salvação predeterminado por Deus. Tudo foi escrito e predeterminado. Então, ele se tornou nós para que pudéssemos nos tornar como ele é. Até que isso aconteça em nós, aceite a lei de Deus e aplique-a de forma bela e amorosa para todos neste mundo. Saiba que o humor que possui enquanto você caminha pela terra é determinante, é causal. Portanto, tenha cuidado com o humor que o possui. Alguém me disse hoje, ele veio de São Francisco, ele disse, minha tia veio do Maine, ela passou 5 meses comigo. Eu chegava em casa depois de um dia inteiro no escritório e descobria que ela estava ouvindo Brinkley e Huntley, quem quer que fossem. E então,
Noite após noite, eu chegava em casa e descobria que eles tinham selecionado todos os jornais, todas as revistas, todos os boletins de notícias para encontrar as coisas mais desastrosas do mundo. Então, eles passavam meia hora inteira tagarelando sobre tudo que era assustador, pelo qual recebiam $100.000 por ano cada um para envenenar a atmosfera com tudo que é desagradável. Então eu disse a ela, e eu nunca consegui falar com essa senhora antes, eu disse: de agora em diante, quando eu chegar em casa às 6, não haverá Uncle Brinkley naquela TV. Ela disse: você tem alergia. Eu disse: sim, eu tenho alergia a tudo que é negativo, a toda negatividade, e isso é isto. Então está a minha casa, você é minha convidada, enquanto estiver aqui. Cumprirá com isto. Entre 6 e 7 não haverá TV dessa natureza. Já estou farto de ver pessoas no decorrer de um dia. Pois ele faz o tipo de trabalho que eu faço, só que ele faz pessoalmente, e eu faço aqui nas noites de terça e sexta-feira. Mas ele disse: da manhã cedo até às 6 horas, as pessoas me contam seus problemas. Chego em casa para ouvir este homem que selecionou o mundo inteiro. Ele olhou para a terra inteira, e se ele não consegue encontrar um que seja negativo, ele cria um e captura a mente exatamente como a sua. E então você se pergunta por que sofre, e por que faz isso, por que faz aquilo. É por causa disso. Você é instilado e infectado, a cada dia uma nova infecção, uma nova pequena injeção que lhe é dada. Não vou mais tolerar isso. E então, foi isso que ele disse à sua tia. E pensamos: esses caras não são maravilhosos. Você pergunta por quê? Bem, eles ganham 100 mil por ano. Então você pergunta: bem, então, você sabia que havia um homem chamado Al Capone que ganhou 125 milhões em um ano? Você vai colocá-lo em um santuário também. Ele ganhou 125 milhões de dólares, isentos de impostos no ano de 1926. Esse é um recorde que temos em nosso país. 125 milhões de dólares que esse homem ganhou, e tudo isento de impostos, pois ele ganhou com bebida, e isso não era considerado legítimo. Você não pode pagar o que não é aceito em nosso país. Então, eles o pegaram, eventualmente, por uma pequena quantia. Não 125 milhões, eles o pegaram por algo como 10 mil dólares que ele não declarou. Então, é claro, ele recebeu sua justa recompensa no final, como todos nós fazemos. Portanto, que ninguém, por uma quantia enorme, o assuste ou de alguma forma o incentive a se desviar da palavra de Deus. A palavra de Deus é: quando você sabe que quer, acredite que você tem. Apenas acredite que você tem, para que possa despertar dentro de si, por meio dessa crença, a emoção necessária. Se você puder despertar essa emoção, então está feito. Como disse, uma ideia que é apenas uma ideia não produz nada e não faz nada. Ela deve ser sentida. Quando é sentida, invariavelmente produz algum estado motor. Então, como seria se alguém me amasse tanto que me dissesse: boa noite, querida, e não me beijasse? Pois bem, espere por essa ação motora. Espere na sensação de que você é desejado. Espere por isso e sinta o toque, sinta o contato. Então, se você realmente sente isso, não iria ao extremo e provaria? Isaac, chegue perto, meu filho, disse ele, e me beije. Leia no capítulo 27 do livro de Gênesis. Aproxima-te e beija-me. É o capítulo 27, versículo 26. Pois eu quero realmente saber que você é quem eu espero que seja, mas eu sou cego e não consigo ver. Portanto, todos nós somos cegos para a realização dos nossos desejos. Sabemos o que queremos e o vemos mentalmente, mas somos cegos para a externalização disso. Então, traga o sentimento que seria nosso se o víssemos objetivamente, então nos percamos nesse estado, vejamos como ele funciona. Posso lhe dizer que funcionará. E depois que funcionar, importa mesmo que os outros pensam? Se eu tenho evidências de algo, que importância tem o que outra pessoa pensa sobre isso? Não há nada neste mundo que você e eu apreciamos que não tenha sido condenado quando alguém pensou nisso. A própria luz que temos aqui agora é aquele que nos deu a luz original, que era corrente contínua. Nosso grande Edison criticou aquele que nos deu isso,
que é a indireta. Ele disse a ele, depois de provar o poder da corrente contínua, que disse: a corrente indireta é impossível. O grande Edison disse isso, mas aquele que viu e se arriscou disse: não preciso especular. Eu vejo tão claramente que posso até ligar e desligar a máquina que a produz. Foi o que ele disse: eu posso começar e parar, e eu resolvo todos os pequenos problemas antes de entrar na fábrica. Eu resolvo todos os pequenos problemas. Então, quando eu entrar na fábrica, tudo o que precisamos fazer é pegar meu projeto e produzi-lo. E isso é corrente indireta. E ele fez isso. Esse foi o grande Tesla, Nikola Tesla, o grande Yugoslavo. Ele veio para este país e trabalhou com Edison. E Edison não conseguia acreditar que se pudesse ter uma corrente indireta, que só pudesse ser direta. E assim, sabemos hoje que todo o nosso país está iluminado pela corrente indireta. Sim, ainda usamos a direta, mas ainda usamos a indireta, e todos diziam que o outro não conseguia. Então, voltemos a esta coisa simples. Quando você sabe o que quer, acredite que recebeu e receberá. Bem, se eu receber qualquer coisa neste mundo, como poderia suprimir o sentimento que a acompanha? Eu não poderia. Então, lhe é dito: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças. Lembre-se com ações de graças. Façam todos os seus pedidos conhecidos diante de Deus. Filipenses 4, versículo 6. Ação de graça significa que, se eu disser obrigado, não o recebi? Digo obrigado com esperança ou não digo obrigado porque o ato já foi feito. Portanto, sempre faça isso com ações de graças. E assim, se eu fizer isso com ações de graças, terei aceitado completamente a realidade do humor que me possui como a causa do que está por vir neste mundo. Então, se eu fizer dessa maneira, que poder neste mundo poderia me impedir de realizar isso no meu mundo? Nada. Então, quero agradecer ao meu amigo esta noite por aquela experiência maravilhosa que ele compartilhou comigo, que me permitiu compartilhá-la com vocês. Não pense, sinta. Sinta a realidade pois sentir é o único poder criativo. Foi isso que ele trouxe de volta do fundo de sua alma. Agora, vamos entrar no silêncio.